Meus amigos, hoje eu vou contar uma história muito rica, muito inspiradora e que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Esse cara aqui passou por muitas dificuldades, esse cara aqui, ele superou todas elas, ele aprendeu com elas e eu tenho certeza que o que ele vai te contar vai te ajudar. Tem a ver com carros, tem a ver com motorista de aplicativo, tem a ver com uma história inspiradora de vida. Quer saber por que eu estou falando tudo isso? Me acompanha que eu já te mostro. Meus amigos, deixa eu apresentar para vocês, esse aqui é o Jean, e o Jean tem uma história muito enriquecedora e inspiradora. Por quê? Porque o Jean é um cara como nós, veio de baixo, passou por muitas dificuldades e hoje está, digamos, crescendo, está realmente se dando bem na vida. Não ganhou na Mega Sena, não fez nada, é porque ele realmente trabalha muito, se esforça muito e todos os exemplos que a gente vai trazer aqui, eles vão te ajudar com toda certeza a entender melhor algumas coisas que às vezes a gente não entende. Estava conversando com o Jean outro dia e aí eu disse, porra, eu preciso conversar com ele porque a história dele é muito legal. Inclusive ele tem um canal também no YouTube, ó, então eu vou deixar o link aqui, se inscrevam no canal dele, acompanhem lá, o Jean está começando, vamos dar uma força pro rapaz aí que ele realmente merece. Mas Jean, conta para nós aquilo que estava contando resumidamente, né? Vou tentar resumir para não ficar tão longo. Pessoal, Jean na área, que eu sempre falo no meu canal, mas eu tenho um canal chamado Jean na Estrada. Eu comecei a minha vida na área de informática desde os 12 anos de idade. Comecei no TK3000, que talvez as pessoas nem saibam o que seja isso. Que é isso. Nós estamos velhos já. Meu pai tinha um TK3000 e eu comecei naquela... Estraguei muito o computador até aprender. Bom, fiz de tudo na vida. Vendedor, fotógrafo, técnico de informática, tive comércio, quebrei, fiz muita coisa. E aí até a gente estava brincando aqui entre eu e o Felipe que a hora que eu for botar um negócio eu tenho que avisar ele para... Porque... eu vou te falar, o Jean é meio pé frio, tá? Ele comprou um negócio, cara, poucos dias depois veio a pandemia, e aí lockdown, então, quebrou. Assim, durante a minha vida toda, trabalhava na Colombo, saí da Colombo para ir para uma outra empresa, essa outra empresa eu me arrependi, deveria ter ficado na Colombo. Mas tudo é experiência, né? Tudo é experiência, né? Mas aí, um pouco antes, eu sempre trabalhei com informática, eu tinha lan house, lá no auge das lan house, a gente tinha um monte de lan house. Depois de um tempo, eu acabei comprando de um conhecido um ponto comercial, que tinha uma lan house. E aí, a gente comprou, eu e meu irmão, dinheiro suado, 40 mil reais ali na época. Pegou todas as suas economias? Todas lá, foi comprado ali. E aí, logo depois veio o Covid, veio o lockdown, os lockdowns, na verdade, que nos ferraram, né? Eu vou resumir aqui, senão o Jean vai se emocionar nessa história, eu não vou deixar ele falar muito, senão vai longe. Mas só para vocês entenderem, ele foi proibido de trabalhar, ele perdeu o dinheiro do investimento, ele ficou cheio de dívidas, ele literalmente se ferrou. E aí, claro, né? Foi trabalhar, foi atrás de novo. E aí Uber eu sempre fiz. Tu tinha um Punto? Fiat Punto, 2013. E aí fazia Uber no Punto. Isso. Né? E assim, te ajudou, acho que conseguiu realmente se sustentar durante um tempo. Durante um tempo, sim, pós-pandemia ali. E aí eu arranjei outro emprego carteira assinada. Eu fiquei entre Uber e carteira assinada, né? Sempre buscando. Mas quando eu tomei a decisão do carro elétrico, foi quando eu comecei a fazer as contas, né? Peraí. Agora vem a segunda parte trágica da história. Aí tá, ele tomou a decisão, fazer contas e tal, um cara que é esperto, um cara que trabalhou em TI, então ele sabe, já teve negócio, já quebrou, já perdeu. Aí ele comprou o carro elétrico. E aí o que aconteceu? Enchente. Por isso que eu falei. Ai, cara. Quando tu resolver fazer qualquer outra coisa, tu me avisa, Jean, que eu já sei que vai vir de novo um grande problema mundial. Foi um negócio terrível. Brincadeiras à parte, eu tô dando risada porque agora já passou, né? Já passou, eu sei que foi complicado. Não dá pra dar risada disso, né, cara? Cara, então... eu agradeço muito ao meu pai, que sem ele a gente não... Sabe, a família apoia nesses momentos. Com toda certeza. Quando eu falei com meu pai e comecei a estudar sobre o carro elétrico, aprender, porque eu também tinha os mesmos críticas com o carro elétrico, né? E aí não é possível, eu preciso aprender a entender. Aprendi, entendi e disse ao pai, ó pai, eu acho que o futuro é o carro elétrico, me empresta dinheiro, vou comprar o carro elétrico e vou trabalhar e vou te pagar.
E aí, nisso, dia 30 de abril, nós compramos, deu 90 mil de entrada nesse cara e financiei outros 90, né? Porque ele é 179 na época. E aí veio a enchente. E eu fiquei meses sem poder trabalhar. E aí não é só meses sem poder trabalhar. Perdeu as coisas na tua casa também. Tudo, 100%. O meu carro, o Fiat Punto, eu tinha uma proteção veicular, eu tirei antes e aí perdemos, não tinha proteção veicular, nem seguro, nem nada. O Fiat Punto tá lá, até botei um vídeo no canal, eu ia começar a recuperar ele, eu vou tentar recuperar eu mesmo, né? Cara, é um problema atrás do outro. Mas, se vocês acham que a gente está aqui para falar do carro, desse Dolphin ou qualquer outra coisa, não. Eu falei que essa história era inspiradora e eu só deixei ele falar esse monte de problema que aconteceu com ele, porque ele mostrou uma coisa que infelizmente a gente não vê. Eu sou usuário de Uber, eu uso bastante aqui em São Paulo, onde eu vou, eu acabo, não sou motorista, na verdade sou só usuário mesmo do transporte, e eu gosto de conversar com os motoristas do Uber. E infelizmente a coisa que eu mais vejo é que a maioria não tem noção do que está fazendo. A maioria está lá trabalhando porque precisa trabalhar. E aí a Uber paga. Está pagando por semana ainda? Se tu não tiver conta bancária, paga por semana. Se tu sacar antes, tu vai pagar uma taxa. Mas se tu tiver a conta do próprio Uber, tu... Enfim, eles pagam direitinho, né? Dentro do prazo combinado e tudo, né? Então é uma empresa séria que tu não precisa ficar cobrando eles e tal. E isso é muito bom para muitas pessoas. Então as pessoas estão realmente trabalhando que nem loucas, dirigindo que nem loucas, se expondo a alguns riscos, é claro. Muitos, que tem alguns aqui marcados. A gente já mostra, tá? Marcação aqui para não deixar a gente mentir. Mas o fato é que essas pessoas, elas acabam não fazendo conta. E aí eu vi que o Jean passou exatamente por isso. Conta para nós, como é que era a tua vida financeira quando tu estava com o carro a combustão? Então, o carro a combustão, óbvio, a gente tem que começar sempre por um lugar, né? Mas o carro a combustão, mesmo por mais dinheiro que tu fizesse no Uber, ia sobrar para ti no fim do mês R$1.700, R$2.000, porque é um carro que me dava um custo mensal de R$4, R$5.000 de gasolina, fora trocas de bieleta, né, de correias, que é normal, enfim, né? Coisas que dá muito mais por um carro mais antigo, 2013, que eu tinha, né? Talvez esse aqui também dê daqui no futuro, anos, mas isso. O fato é que um carro zero não incomoda. Exatamente. Demora muito mais para dar manutenção. Mas não tem troca de óleo, não tem essas outras coisas que a gente não tem aqui. E aí, então eu tinha, mesmo que eu fizesse 10, 11 mil reais lá no Uber, me sobrava no fim do mês 1.700, 2.000, quiçá sobrasse. Às vezes, se a gente não trabalhasse direito, fazia 9, e aí não sobrava nada. Então tem todo esse lance, tá? Quando eu peguei esse cara aqui, a realidade mudou. Mudou porque antes eu trabalhava 12 horas para atingir o meu objetivo, minha meta particular. Hoje não, hoje é 8. Mas a meta que tu fala é o faturamento por dia, né? Faturamento diário. Meu faturamento diário é 400 reais dia, que é o meu objetivo. Ó, nessas horas eu me lembro muito do nosso amigo Rafael lá do Uber do Chefe, antigo Uber do Chefe, agora só Chefe, lá do Rio de Janeiro. Que é uma inspiração, tá? Que é uma inspiração para muitas pessoas. Eu nem tinha falado com o Jean sobre isso, mas eu tinha certeza que o Jean, eu já tinha assistido os vídeos dele. Cara, eu admiro demais o Rafael também, porque é outro cara que também passou por situações similares e que trouxe isso para muitas pessoas e que realmente está prosperando bastante na vida devido ao trabalho. Então eu admiro demais o Rafael e admiro o Jean também. Jean, desculpa eu te interromper, mas continua a tua história. Cara, e aí, quando eu comprei esse carro aqui, a economia eu senti no primeiro dia. Quando eu não tinha que abastecer, obviamente, né? E quando eu comecei a trabalhar com ele, graças a Deus, hoje eu consigo me manter, eu faço, vou dar um exemplo para vocês, é tudo hipotético, tá? Faço 12 mil, me sobra 5, 6, porque eu pago o financiamento do carro, pago a carga do carro e ainda me sobra... Tá carregando em casa? Sim, hoje eu carrego em casa, tá? Mas eu acho que é o lugar que eu menos carrego, porque o pessoal vê muito, eu vou lá em Eldorado tem o carregador da... Tu tá usando gratuito ainda? Eu uso muito o carregador gratuito, uso também ali o carregador no Park Shopping em Canoas também, carrego ali, né? Mas o cômodo é carregar em casa. Carregar em casa é o melhor mundo. Tá? O fato é que, se tu carregar em... Claro, carregar no gratuito vai aumentar o teu faturamento, o teu dinheiro que sobra no final das contas, né? Mas carregar em casa também vai te dar um bom retorno. Por quê? Porque o custo do quilowatt hoje está em torno de 80 centavos. 80 centavos a R$1. Vamos usar o pessimismo, R$1. Pessimismo, né? R$1. Então sai R$50 aqui para rodar 400 km. Faz a conta. Quanto é que tu gasta para rodar 400 km no carro a combustão? Eu vou te dizer.
3 a 4 vezes ou mais, dependendo do Ou carro. mais, dependendo do Então, carro. cara, é uma economia Não, enorme. eu posso dar números aqui. Porque assim, deu enchente, eu fiquei meses sem trabalhar e tal. Eu tenho o carro, vai fazer 1 ano agora em abril. Mas, na verdade, eu não estou rodando há 1 ano no Uber, estou rodando há menos tempo. Eu tive uma economia de combustível nesse período de 40 mil reais, 39 mil para ser preciso, tá? Porque ele já está com 65 mil quilômetros. Comparado com o meu carro anterior, são 40 mil reais de Rodou combustível. bem pra caramba, hein? Imagina, olha só, 40 mil que eu gastaria com um carro a combustão. Se eu pagasse sempre a minha recarga, ia dar uns 7 a 8 mil reais de luz. Nossa senhora, A cara. diferença é absurda nesse E período. eu acho que assim, ó, vamos lá, acho que tá falando uma coisa importante. Também tu não pode contar com a sorte. Então tu não pode botar na tua conta lá que tu vai ter recarga de graça sempre. Não pode. Eventualmente tu consegue, legal. Mas pode considerar que tu vai carregar em casa. Carregando em casa, tu ainda vai ter uma economia absurda, absurda. E é isso que eu queria falar. Porque muitas pessoas, elas ficam com medo de investir num carro elétrico novo ou até mesmo seminovo, porque tem vários. Eu, por exemplo, vendi o meu agora há pouco, com um valor bom. Em 2 dias, né? 2 Não horas. deu 2 horas? 2 horas. E outra, eu estou recebendo até hoje e-mail de gente querendo comprar. Tem um amigo meu que mandou e-mail para ti, já foi vendido. Então, por quê? Porque é um carro que não incomoda, é um carro que está novo, é um carro que talvez daqui a pouco comece a incomodar, não vou dizer sabemos que o futuro, não sabemos, né? Mas o fato é que tu vai economizar com ele. E, cara, mesmo que tu tenha que pagar o financiamento, ainda te sobra dinheiro. Sobra dinheiro. E, cara, isso é muito bom, porque o Jean, ele fez as contas. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês que estão trabalhando com Uber ou qualquer negócio, tem que fazer as contas. Não dá para se deixar levar por aquela empolgação de que, pô, o dinheiro está entrando. Imagina alguém que aluga o carro. Aluga o carro, paga combustível. Cara, eu fico louco quando eu vejo aqueles caras alugando o carro, pagando combustível, trabalhando, se matando. Isso não é 12 vida. horas, às vezes até mais, para tentar sustentar a família. Gente, hoje eu trabalho 7, 8 horas no máximo. Antes eu trabalhava 12 para fazer o mesmo faturamento. Pô, que legal. E isso cara. eu tô falando de hoje, que diminuiu o preço médio aqui em Porto Alegre. Mas logo quando eu comecei, eu trabalhava 6 horas para atingir meu objetivo. Legal, agora já cara. tive que aumentar, porque aumentou muito o número de motoristas e tal. Cara, eu fico muito feliz por ti e principalmente por tu trazer E essa o meu canal só aqui. existe por causa desse carro. Porque Legal, com esse cara, carro eu legal. consigo alguns horários ali que eu consigo encaixar algum vídeo. Que bom, fico feliz também. Mas vamos lá, nem tudo são flores, né? Não, claro, O que nunca. aconteceu aqui, Jean? Cara, aqui ó, eu fiz... O pessoal da autoescola tá ali, ó. Mas, então, essa lateral aqui, isso vocês vão passar, quanto mais tempo na rua, vocês mais vão passar por isso. Mas aqui foi um erro meu. Logo quando eu comprei o carro, eu fui... Tá batidinha aqui, e a batida se estende até catástrofe. Isso aqui é marca de velocidade, né, Jean? Não, cara, então, isso aqui, eu fui dormir 3 da manhã num dia, eu tinha um pessoal que eu levava na faculdade. Vai vendo a cagada. Às 5h30 acordei, que é o horário que eu acordo sempre, 5h30, 6 horas. E aí eu dormi na curva. Sorte que o carro que me salvou aqui. Gente, assim, ó. Até eu não gostaria de trazer esse exemplo, por quê? Porque não se pode fazer o que Pelo ele amor fez, de a Deus. gente erra, tá? Esses dias também eu fiz cagada, eu tava dirigindo, abri o celular para fazer um negócio, errei completamente. Errei, assumo meu erro, fiz cagada, o Jean errou também e eu tenho certeza que todo mundo erra um dia na vida. Tá aqui, ele podia ter se matado. Podia. A freeway, a velocidade é 110 km por hora, permitida. Cara, a 110 km por hora, se ele bate num poste, numa árvore, coisa assim... E eu vou te dizer que, assim, ó, Deus botou a mão em mim ali, porque é o seguinte, aqui eu tava na curva, era como eu acordei cedo e não tinha dormido pouco, o sono vai te vencer sempre, em qualquer situação. Se tiver com sono, tem que parar e vai fazer outra coisa, porque tu vai dormir. Eu tava na curva aqui, na freeway, e eu tava na curva e eu dei uma piscadinha. Quando eu dei uma piscadinha, pra mim foi uma piscada, mas na câmera interna eu tinha gravação, né? Mas como a gente tem vergonha desse tipo de coisa, né? Na curva, aí quando o carro foi chegando próximo ao guarda-reio, começou a apitar, o ADAS, né? Apitar e puxou o volante. E aí quando ele puxou, eu senti, quando eu acordei, eu busquei de volta. Quando eu busquei, ele só deu uma balroada na lateral. E aí foi quando marcou a lateral. Mas eu poderia ter me acidentado. Vocês estão entendendo agora quando eu falo que segurança nunca é demais? Não, cara. Que a nossa vida não tem preço?
Cara, esse cara aqui podia ter se machucado, podia nem estar aqui hoje. Não, ali a guarda-reio termina, né? Depois tem um... Pior, cara. Meu Deus do céu. Cara, foi... Vou te dizer... Que estrago que ia acontecer, já. Que estrago. Não, e eu fiquei... Depois eu fiquei acordado, porque passou o sono daí. Ah, não. Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, né? Pagou mais caro nesse carro, 30 mil a mais na época. Acho que deu uns R$400 de diferença na parcela. Tu acha que foi mais caro? Não foi mais caro. Não foi, né? Não. Não foi. Não Porque foi. nessa hora os 30 mil saíram baratos pra caramba. Não, e não só isso, as diferenças dele pro outro é muito grande. Também, é um carro muito mais equipado e tal, mas só o fato de ser mais seguro, eu volto a repetir, segurança nunca é demais. Ninguém quer se acidentar, mas se por um acaso um dia tu te acidentar... Gente, vai acontecer, tu que é motorista aplicativo, vai acontecer. Tem outros exemplos aqui também, né? Vamos lá, vamos mostrar mais, que eu gostei de mostrar o carro do Jean, até disse pra ele, vamos lá, vai, e ele, não, vou mostrar a vida real, então vamos embora. Tá tudo sujinho, aqui. Choveu, deu noite à noite, né? Tava usando, eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando antes de chegar aqui, eu vim direto aí, pra cá. Viu? Tava trabalhando e vim... Tô te atrapalhando, tô reduzindo Não, eu me programei. Programação é tudo. E... Então também sujinho aqui, mas ó, nesse canto aqui, ó, o motoqueiro no condicionamento, parado, acertou, daí deu uma trincada aqui na minha sinaleira, que eu passei uma colinha, mas a sinaleira vai ter que trocar, R$1.200 na sinaleira, e infelizmente nós não estamos livres disso aqui. E lá na frente, vocês sabem, já deve ter visto no meu canal, quem me acompanha, vou dar uma olhadinha ali. É que eles ainda não começaram a te acompanhar, eles vão começar a te acompanhar logo depois desse vídeo. Aqui. Aqui na frente, ó, um cara cortou da direita para a esquerda, que é bem típico de acontecer, né? Aconteceu comigo com um Compass de imprensa, inclusive. Aí trincou minha DLR aqui, tá trincada, amassou um pouco o capô. E no acidente parecia estar muito mais feio, mas eu consegui desamassar com a própria mão, coloquei pro lugar. Ah, não, agora é Jean, chapeação e pintura? Não, e meu cunhado é chapeador, então... Eu já vi que tu fez um pinturão aqui na mão também, né? Aqui não, aqui foi porque tu não pode deixar lata exposta, tá? Porque lata exposta oxida e pode enferrujar. Tá bom, tá certo. Então aqui eu fiz um tratamento em casa mesmo por enquanto. Tá certo. Porque o que acontece com o motorista aplicativo? E isso vocês vão ver aí, vocês vão ver muito motorista aplicativo batido. Se a gente para, a gente deixa de ganhar dinheiro. E como a grande maioria dos motoristas aplicativos, e esse é um grande problema, está sempre muito apertado o dinheiro, sempre precisando correr atrás da máquina, ele não consegue se programar para parar. E isso, com o carro elétrico, até isso se beneficia. Calma, vamos lá. Esses dias eu mostrei o caso de uma mulher aqui em Porto Alegre que estava 7 meses com o carro parado porque não tinha peças com um Moto Plus igual a esse. Eu realmente espero que tu não passe por isso, né? Porque a situação dela, ela não era motorista de aplicativo, mas ela teve que comprar outro carro. Então, assim, não é tudo maravilha, não é tudo lindo, maravilhoso. Aí entra o seguro também, né? Se der alguma cacaca maior e não tiver peças, como aconteceu com ela, acontece. Aí o bicho complica pega, um pouquinho. Aí o bicho pega. Então, assim, a gente está mostrando o lado bom aqui dessa história, mas também está trazendo o lado ruim. Não aconteceu com ele. Ele teve uns pequenos acidentes e não arrumou também porque eu não quis. Não, e aí no caso desse meu caso, não me proibiu, não me impediu de rodar. Isso. Agora, se fosse um acidente que me impedisse de rodar, provavelmente eu passaria por esse problema e aí, tu sabe, Felipe, como é que é. Aí é difícil. As marcas e as concessionárias, a gente tem muito problema com pós-venda, né? Ainda no Brasil, né? Nem me fala, eu que sei. Graças a Deus, eu não tive problema com pós-venda. Mas depende da marca, né? Porque tem marcas, tipo a que eu tô agora, que é muito bom. É muito bom em pós-vendas. Outra coisa que o pessoal sempre fica com medo. O carro elétrico gasta muito pneu. Velho, o meu não gastava tanto mais não, né? E eu vi que tu já trocou esses pneus, até tem uma bolinha aqui nessa lateral. Sim, cara. Os pneus, eu inclusive botei no meu canal, esse aqui não recomendo, tá? O Only não recomendo. Então vamos pegar a marca aqui, cadê? O Only, lá embaixo. Aqui, ó. Only. Não recomendo, ela tem uma tração muito ruim. Carro elétrico tem um segredo, tu precisa ter a maior tração possível, porque ele é muito pesado. E ele tem muita força. Tem muita força. Então, quando vocês forem comprar, tem que ter lá nível A de tração, ótimo, excelente. Ó, eu vou te dar uma dica. Eu comprei uns da Speed Max lá na Pneu Store com o meu cupom, claro, né? Te dá 7% de desconto. E, cara, eu não só não tive mais problema de rasgar os pneus, como ele também tem um preço muito bom. Tração é melhor? Não. É parecida com a do original, mas é um pouquinho inferior. Os originais que veio no teu eram quais marcas, lembra? Era o que vinha com o Dolphin desenhado ainda. É o Ling Long. O que veio no meu foi o Hankook, que é muito bom o pneu, tá? Mas ele é muito macio. Mas também rasga. É que assim, ó, roda 17. A inspeção tá errada, tá? A inspeção tá errada. Aqui, eu vou te mostrar onde é que tá o erro. O erro é esse aqui, ó. Ele vem com um índice de carga 93. Claro. Se tu fizer a conta, tu vai ver que ele vai dar um pouco mais de 1.600 quilos, os 4 pneus que ele aguenta. Só que o carro pesa 1.600 quilos, cara.
Aí bota, eu não quero saber quanto é que tu pesa, Jean, mas deve ser próximo do limite. Meu arroba. Mas o fato é que pega o peso do carro mais o peso dos passageiros, meu velho, qualquer buraco que tu passar ali, o pneu vai rasgar. E as nossas ruas é complicado. E aí o que eu fiz? Eu botei um pneu de índice de carga maior, um 9.5. Eu tive um 9.5W XL, que foi um dos melhores pneus que eu botei, só que Natal, loucuras, né? Tinha caco de vidro na frente da minha casa, rasgou o pneu por dentro, impossibilitando o reparo. Isso acontece. Aí eu tenho uma mania que eu não troco 2 pneus, eu troco os 4 sempre. E aí eu troquei os 4. Tá certo. Mas me arrependi, essa marca vai durar porque é um pneu duro. Não, mas usa, né? Agora tá aí, usa. Mas é bom saber também a tua, digamos, experiência. Eu queria mostrar só uma coisa aqui, ó, dentro do carro. Tá meio bagunçado, a gente tá gravando e tal. Trabalho, né? Não tem desgaste nenhum interno. E eu sou um cara pesado. Legal, cara. Se quiser filmar meu banco lá. Do outro lado lá, porque é onde mais desgasta. Não, tem que ser justo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser justo. Não, com certeza. Eu sempre defendo isso. O carro é muito bom, cara. Eu sou um cara pesado, o carro tá com 65 mil quilômetros. Trabalha todo santo dia. E tá aí o banco. O banco tá inteirinho, não é couro, é um material sintético, meio plástico assim. E olha só, zero desgastes. Volante, nem aquele desgaste do volante também, tudo novinho. Cara, muito bom ver isso, porque mostra que o carro tem qualidade. Gente, o Uber é o que judia o carro, cara. Eu uso extremo, isso aqui é uso extremo, é o pior cenário para um carro. Com certeza. Vamos dar uma olhada atrás aqui. Pode ficar à vontade, Vamos ver se tem, porque aqui atrás também o pessoal anda bastante. Do outro lado não é tu nem dirigindo, né? Pode ser o passageiro educado ou pode ser aquele bem porcão. E na verdade não, tá bem inteiro também, cara. Pô, que legal, cara, muito bom ver isso. Não, bem inteiro, não... O meu carro tinha 10 mil quilômetros, então o meu carro tava inteiro. O teu tava novo. O teu tá bem usado já e tá inteiro. Eu digo para todo mundo que quando me perguntam assim, por isso que eu te falei, a gente tem que ser justo com as coisas, né? Eu não posso falar nada do carro, nada. E o carro não me deixou na mão em nenhum momento. Eu sei que se eu tiver ar e bateria, eu vou para onde eu tiver que ir, né? Hoje é isso, ar e bateria, o resto é o resto. E eu recomendo demais, pessoal, do Uber, dá uma chance pro carro elétrico, vocês não vão se arrepender. Porque é onde a gente vai começar a ganhar dinheiro. Minha recomendação, tá? Se tu mora em casa, tu tem como colocar o carregador em casa, o carro elétrico faz sentido. Ah, mas eu vou me endividar. Mas tu vai pagar essa conta rapidamente e vai trazer mais qualidade de vida para você. Outra recomendação, se tu não viaja muito com o carro elétrico também é uma boa. Se tu viaja muito, tu tem que entender que tu vai ter que aprender a planejar a viagem e vai gastar mais tempo para chegar no mesmo lugar. Tô falando aí de mais de 400 quilômetros, né? Que tem que fazer pelo menos uma recarga. Sim. Mas é uma experiência bacana. Eu tô no meu segundo carro elétrico e, cara, para uso diário, eu não troco mais. Eu gosto, como eu te falei, sou apaixonado por um Galaxy 500. Como eu queria ter um Galaxy 500. Mas Galaxy 500 é pra gente ir no encontro, entendeu? É pra dar uma passeada aí, uma brincada. Agora, pra rodar no dia a dia, nada melhor que um elétrico. É isso aí, cara, é isso aí. O Galaxy 500 é um carro de paixão, é um carro que inspira alguns sentimentos bons e que tu vai passear. Tu não vai usar ele no dia a dia. É muito mais sentimento do que qualquer outra coisa. Não vai usar no dia a dia. No dia a dia tu tem que ter um carro confiável, confortável, seguro e econômico. Com certeza. E aí, um carro elétrico, depende da marca, é claro, pode trazer tudo isso. Isso aí. Por que eu digo depende da marca? Porque tem umas baratinhas aí que... tem marcas e marcas, mas o pessoal sabe, a gente não precisa falar. Não precisa falar, não precisa falar. Jean, obrigado pelo teu relato, pela tua experiência aí de vida, cara, muito bem, meus parabéns, velho, por tu ter esta capacidade de enxergar as coisas e a capacidade também de crescer na vida, mesmo diante de todas as dificuldades, porque, cara, só quem já passou por tudo isso sabe como é difícil de se recuperar, mas tu mesmo falou muito bem, a gente cai, mas levanta sempre mais forte. A gente cai sempre... Quando a gente cair, a gente tem que levantar a cabeça erguida e ir em frente, porque senão a gente tem depressão e não faz nada. Véio. É isso aí. E eu vou dizer, assim, para encerrar mesmo, eu não nasci em berço de ouro, sou pobre e é dificultoso, a gente luta para pagar o carro, luta para tudo, mas a recompensa é maior. E se tu der uma arriscada, quanto maior o risco, maior a recompensa lá no final. Jean, parabéns por tudo e que tu seja cada vez mais feliz e mais bem sucedido na vida. Bora lá. E se vocês não seguem ele, por favor, ajudem o Jean aí, que mais um youtuber aí conosco aqui nessa batalha diária. Para quem gosta, eu gosto muito de carro, me segue lá. Os vídeos estão um pouquinho parados, mas é por causa da rotina, mas logo já... Não pode parar. Não pode parar. Paro nunca. É isso aí. Valeu Jean. Felipe. Obrigadão.
E é uma história muito rica, muito inspiradora e que vai com certeza... Não foge, fica por aqui. Ele tá fugindo de mim, cara. Aí, ó. O Jean tá fugindo, cara. Mas que barbaridade. É sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nem uma dormidinha? Viu todo o vídeo mesmo? Prestou atenção em cada detalhe? Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook já existe, mas sinceramente eu nem sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?